Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. E aí, estudante? Você sabe o que é uma radionovela? Provavelmente já deve ter ouvido falar, mas não conhece muitos detalhes, né? As radionovelas eram um sucesso na era de ouro do rádio. A primeira produção brasileira chamava-se Em Busca da Felicidade e foi transmitida de 1941 a 1943 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. As tramas, narradas com o auxílio de efeitos sonoros, prendiam a atenção do espectador e aguçavam a imaginação, transportando o ouvinte para dentro de cada cena. E é inspirado nas radionovelas que o Vai Cair no Enem apresenta a partir de agora os Sons da Aprovação. O nosso podcast para que você, candidato, estude de maneira lúdica, sentindo-se por dentro do assunto. Eu me chamo Marcele Lima e vou apresentar semanalmente histórias sobre temas que caem no Enem. Nesta primeira edição, Sons da Aprovação traz um triste capítulo da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, narrada pelo professor José Carlos Mardoc. Ouça agora! Fala, galera! Que tal falarmos sobre o maior confronto armado da história, onde milhões de pessoas morreram na guerra mais devastadora presenciada pela humanidade, e muitos outros, por pouco, conseguiram escapar. Então, vamos entender a Segunda Grande Guerra Mundial. A luta armada na praia do Havaí era um verdadeiro inferno de ferro e fogo. Os japoneses, com seus aviões Zero, despejavam rajadas de metralhadoras e bombas, ferindo e matando os soldados americanos que resistiam com bravura ao ataque de surpresa a Pearl Harbor. Aos poucos, a calma foi sendo recobrada. Frank Sinatra era um cabo do exército americano. John Wayne estreou vários filmes sobre a guerra no Pacífico, onde, num deles, aparece o famoso episódio dos G1 do Tio Sam, fincando a bandeira americana na pequena colina calcinada pelas bombas e pelas lança-chamas. Isto para não falar do dia D, que passou para o cinema como o dia mais longo da história, levando às telas vários artistas como Henry Fonda e Maximilian Schell e outros tantos astros lutando contra os nazistas. Americanos lutando heroicamente sob o escaldante calor das ilhas do Pacífico contra ferozes e sanguinários japoneses. Ou ainda, soldados americanos lutando heroicamente contra ferozes, sanguinários e fanáticos soldados nazistas. Desde como nos anos 50 e 60 se viu a Segunda Grande Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas acreditava e acredita que a Segunda Guerra Mundial foi travada entre os soldados americanos defensores da democracia e os nazistas da Alemanha de Hitler, ou os japoneses fanatizados do imperador Hirohito. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Também, os brasileiros viram a Segunda Guerra Mundial como um embate entre japoneses e ou alemães. E americanos, acrescidos pela ênfase dos ferozes combates que os pracinhas brasileiros levaram a cabo em Monte Castelo contra os alemães. Não é o que parece. A Segunda Guerra Mundial foi, em sua maior parte, travada entre a Alemanha nazista e a União Soviética. A esmagadora maioria das divisões dos exércitos nazistas permaneceu em território soviético, na chamada Frente Oriental, tentando apagar o país dos comunistas do mapa. Os 20 milhões de cidadãos soviéticos mortos podem atestar a violência e a importância da participação da União Soviética no conflito mundial. A Segunda Grande Guerra, enfim, não se resumiu nas batalhas travadas entre americanos e japoneses, imortalizados no cinema e na televisão. Um primeiro passo para entender melhor o conflito que ensanguentou o mundo é analisar a situação da crise que marcou os anos 20 e 30.
Há quem diga que a Segunda Guerra Mundial não passou de uma continuação da Primeira. E esta, por sua vez, não foi nada mais do que um prolongamento da Guerra Franco-Prussiana irrompida em 1870. É claro que existem pontos semelhantes entre o primeiro e o segundo conflitos, ambos com origens nas violentas disputas das potências imperialistas europeias. Mas, sem dúvida, a partir da entrada da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, esta começa a diferenciar-se qualitativa e quantitativamente da primeira. Em parte, esta diferenciação já despontava na própria situação do mundo depois de 1914. A Primeira Grande Guerra Mundial inaugurou um período de profunda crise no sistema capitalista mundial, da qual a crise de 29, que estourou nos Estados Unidos, era somente a ponta de um imenso iceberg. Apesar da euforia dos anos 20, nos Estados Unidos, sabe-se que o crescimento acabou redundando na crise. Mesmo depois, todas as medidas tomadas pelo New Deal de Roosevelt não foram suficientes para recuperar a economia como nos períodos imediatamente pós-guerra. Em 1937, a crise estava no ar novamente, com milhões de desempregados. E não só nos Estados Unidos, pois todos os países capitalistas sofriam-na, de uma forma ou de outra. Qualquer tabela da década de 20 ou 30 demonstra que a economia mundial tendia a uma profunda queda de crescimento. O ferro bruto, por exemplo, que em 1929 atingiu a casa dos 98,5 milhões de toneladas, despencou em 1932 para 50,4 milhões de toneladas. O petróleo, no mesmo período, caiu de 206,3 milhões de toneladas para 180,5 milhões. Este quadro, muito breve da situação econômica mundial, dá bem uma ideia da crise em que o mundo capitalista estava mergulhado. Mas foi também neste quadro de crises que se deu a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, incentivando um clima de rearmamento que já se achava latente nos países imperialistas europeus. Se a corrida armamentista e o crescente clima de guerra foi uma espécie de injeção de adrenalina no capitalismo mundial, o deflagrar da Segunda Guerra Mundial foi o orgasmo dos grandes consórcios capitalistas. Logo, meus queridos, fica aqui o abraço do seu professor Mardoc de Humanidade, desejando todo o sucesso para você. Valeu! Essa foi apenas a primeira de muitas histórias que você vai ouvir aqui no Sons da Aprovação. Semana que vem tem mais. Até lá! Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.